Olá, uma boa tarde e que a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que haja tranquilidade na sua vida, que haja paz nos seus anseios, nos seus momentos de decisão, nos seus momentos de escolha, que haja paz em qualquer iniciativa da sua vida. Porque tudo que nós vamos fazer, se houver paz, nós temos confiança naquilo que estamos fazendo. Isso é muito bom. Imagine, né? Você vai fazer um negócio, mas o seu coração está ali apertado. O seu coração está dizendo não e a sua vontade está dizendo sim. E você vê o negócio, você acha que o negócio é bom, mas no fundo do seu coração está dizendo não. Então você precisa ter a paz de Deus para que você possa fazer, para que você possa negociar, para que você possa viver. Sem a paz de Deus, não dá para a gente viver. A palavra de Deus diz assim, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Então, quando a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, ela guarda os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus, aí nós estamos tranquilos, porque nós estamos seguros, nós estamos confiando em Deus. E eu quero ler nesta tarde com você, é por isso que eu entrei aqui, de um salmo que poderá despertar o seu coração a ter uma maior confiança em Deus e saber que Deus pode te ajudar nas decisões, que Deus pode estar com você nas decisões, que Deus pode te guardar. Olha, e não existe guarda melhor do que o Senhor Deus para nos proteger, para nos livrar. Porque a misericórdia do Senhor, quando ela está derramada sobre nós, nós estamos guardados, nós estamos protegidos. Eu queria ler e trazer algumas explicações, quando forem necessárias, no Salmo de número 27, perdido a alegria da salvação. Por quê? Porque os pecados, os quais nós cometemos, os quais nós vivemos, os pecados, eles trazem para nós separação de Deus. Separação de Deus. E é por isso que nós temos que evitar ao máximo pecado. Nós temos que andar cuidadosamente para não viver uma vida pecaminosa. Para não viver. Pecar é impossível que nós não pequemos. Tá? Eu não estou dizendo aqui é pecado de adultério, pecado de assassinato, pecado de qualquer outro, mas pecado que nós costumamos chamar de pecadinho. Uma mentira, às vezes, né? Um olhar, às vezes uma palavra mal falada, às vezes um pensamento mal pensado. Às vezes até você pensou mal de alguém, então você diz, mas o que tem? Ninguém viu eu pensar. Mas será que ninguém viu? Eu pergunto para você. Será que ninguém viu? Alguém pode ter visto. Alguém pode ter visto. O Salmo 139 diz que os olhos do Senhor estão em toda parte. Em toda parte. Onde quer que você esteja, os olhos do Senhor estão ali, os seus pensamentos, né? Veja só como você pode ter alguma situação na sua vida crítica. Eu pergunto para você, você teria coragem agora, neste momento, de pôr em um telão todos os seus pensamentos do dia, todos os pensamentos que você pensou hoje, você teria coragem de pôr em praça pública, em um telão? Olha, aqui estão os pensamentos da Maria. A Maria pensou isso, a Maria pensou aquilo, todos os pensamentos estão aqui neste telão. Eu pergunto para você, você teria coragem? Teria coragem de pôr em público todos os seus pensamentos? Talvez não. Talvez não, e eu digo mais para você, talvez é melhor você não pôr, né? Talvez é melhor você não pô-los lá naquele telão, para que todo mundo veja. Então ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Então se o Senhor é a minha luz, eu estou andando na claridade. O Senhor é a minha salvação. Ele é o meu Salvador. A quem eu temerei? Eu posso temer o homem, eu não devo temer o homem que pode apenas tirar a minha vida, mas eu devo temer aquele que pode, além de tirar a minha vida, lançar a minha alma no inferno.
Então, somente este eu posso temer, porque ele pode, além de tirar a minha vida, lançar minha alma no inferno. Mas aquele que pode apenas tirar a minha vida, eu não devo temer a ele. Eu não devo ter medo dele, eu devo confiar no Senhor. Olha só, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? O Senhor é a força da minha vida. Você já se pegou algum dia com a sua vida desanimada, com a sua vida sem força? Você já se viu assim algum dia? Então, nós precisamos entender que quando nós estamos em Cristo, Ele é a nossa força. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso esconderijo. Agora, isso só acontece para quem confia, para quem acredita e para quem obedece às ordens. Não são ordens monstruosas, não são ordens de medo, mas as ordenanças do Senhor. Quem está sempre pronto a obedecer o Evangelho de Cristo, esse está pronto também a andar sossegado, andar tranquilo, andar confiante. Não temerei o que pode me fazer o mal. Olha só, o Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investirem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Quando alguém, Davi está falando aqui, quando alguém lá atrás se levantou contra mim para me derrubar, para me matar, para me comer vivo, eles tropeçaram e caíram. Por quê? Porque o Senhor era a sua luz, porque o Senhor era a sua salvação e ele não tinha de quem temer. Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos investiram contra mim para comerem a minha carne, tropeçaram e caíram. Agora no verso 3 do Salmo 27, que é o salmo que eu estou lendo, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se revoltasse contra mim, nele eu confiaria. Em quem eu confiaria? No meu refúgio secreto, naquele que pode me guardar, naquele que pode me proteger. E eu tenho certeza absoluta, o Deus o qual eu acredito, o Deus o qual eu procuro a cada dia servir. Veja bem, servir a Deus é quando eu saio para atender, é quando eu abro uma live como essa para levar uma palavra de salvação a algum coração. Não é? Aqui eu estou servindo a Deus, trabalhando para o Senhor. Então, quando eu estou pronto para servir, o Senhor também está pronto para me guardar. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se voltasse contra mim, nele eu confiaria. Então, é nele que eu preciso confiar, é em Deus que eu preciso confiar. É saber que Ele é o meu socorro bem presente na angústia. Olha só, Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Então, quando nós estamos encurralados, quando nós olhamos para uma situação que parece não ter mais jeito, quando nós olhamos para a nossa vida e deparamos com um problema, que todos nós temos que encarar problemas e não podemos correr dos problemas, nós precisamos encará-los, nós precisamos ir para cima para resolver. E às vezes, nós nunca podemos ir sós. Nós precisamos sempre de Deus conosco. Nós precisamos sempre da graça de Deus em nossa vida. Quando a graça de Deus é derramada sobre nós, quando a graça de Deus está derramada sobre a nossa vida, ainda que o exército me cercasse, eu não temeria. Porque alguém pode tirar a minha própria vida, mas não pode lançar a minha alma no inferno. Isso só Deus pode fazer. Ou a minha decisão, ou a minha escolha. Se eu não escolher servir a Cristo, adorar a Cristo, ser um servo real de Cristo Jesus, a minha alma está conduzida à perdição. Mas quando eu escolho servir, adorar a Cristo, estar na presença dele através da oração, através dos louvores, tá? Não estou falando cantorias, estou falando louvores, e através da leitura consciente da palavra de Deus, porque é isso que nos aproxima de Deus. Essas coisas nos aproximam de Deus. A oração, jejuns. Não é? Jejum não é apenas deixar de comer um alimento, mas é deixar de comer naquele momento de santificação e
ter aquele período não banal, mas um período na presença de Deus, através da oração, através do louvor, dedicando um tempo exclusivo a Deus. E Deus está sempre pronto para receber a nossa entrega, né? Uma coisa pedi, olha só, o verso 4 do Salmo 27. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias na minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Que eu possa morar na casa do Senhor, que eu possa viver junto dele, que eu possa estar em um lugar onde a palavra de Deus é transmitida, que eu possa estar em um lugar onde grupo de pessoas estão com o único objetivo para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor, para bendizer o nome do Senhor. Então, quando eu tenho esse desejo no meu coração, tá tudo bem, porque aí eu estou procurando estar próximo. Olha só, uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei. Olha, eu pedi e vou buscar. Eu não pedi e fiquei de braços cruzados. Eu pedi e buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Nós precisamos disso. Nós precisamos estar na presença de Deus, contemplar a formosura de Deus. Deus é belo, Deus é maravilhoso. Se nós olharmos para a natureza, nós vamos ver a ação de Deus. Se nós olharmos para o nosso corpo físico, nós vamos ver nossos olhos, nosso cabelo, tudo que nós temos, nós vamos ver a ação de Deus. Agora, quando nós olhamos para Deus através da grandeza dele, com os nossos olhos da fé, nós vamos ver a beleza de Deus. Também a minha cabeça, o verso 6, né, que eu estou lendo, não, verso 5, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Olha que coisa tremenda, né? O Salmo 91 diz o seguinte: aquele que habita, porque no dia da adversidade, que é a adversidade? Alguma coisa que vem contra nós. No dia da adversidade, me esconderá no teu pavilhão. O dia que as coisas estiverem contra nós, o dia que o inferno estiver contra nós, o dia que o diabo estiver querendo nos esganar, né? O dia que o diabo estiver querendo nos destruir, o Senhor nos esconderá no seu pavilhão. O Senhor nos guardará, nos colocará em um lugar seguro. No oculto do teu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Ele colocará os nossos pés sobre uma rocha. E ali nós ficaremos seguros, né? Quem que está em cima de uma rocha que tem medo de afundar os pés, de atolar os pés? Não, a rocha é segura, a rocha é firme. Então, quando Cristo é considerado também, além de ser considerado como a porta, além de ser considerado as parábolas dizer, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Então, ele também é considerado como uma rocha. O que é uma rocha? Um lugar firme, um lugar seguro, né? O verso 6 do Salmo 27 diz o seguinte: também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. A minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos. Quem são os inimigos? Os inimigos são aqueles que querem te ver derrotado. Os inimigos são aqueles que querem te ver fracassado. Os inimigos são aqueles que querem te destruir. E se nós podemos citar que nós temos inimigos, eu não quero apontar nenhum ser humano como meu inimigo. Mas existe o inferno que é meu inimigo. Existe um exército de Satanás que são os meus inimigos, que ficam furiosos quando eu abro uma live como esta para falar do amor de Cristo. Não são as pessoas que escrevem coisas aqui, mas são os demônios que se apossam delas para escrever coisas contra aquilo que estou falando, não contra a minha pessoa. Então, esses não são os meus inimigos, são os inimigos de Deus. Agora, aquele que usa as pessoas para afrontar, para destruir, esses são os inimigos de Deus. Esses são os meus inimigos, são os demônios que se apossam das pessoas para confrontar a palavra de Deus.
Ninguém em sã consciência confronta a palavra de Deus pregada, não é? Mas uma pessoa tomada pelos inimigos, por Satanás, esse se levanta contra nós. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. No lugar santo, o tabernáculo é o lugar santo. Então ali eu oferecerei sacrifício de júbilo ao Senhor. Então quando eu assim faço, eu estou dando como se fosse um tapa na cara de Satanás. Um tapa na cara dos demônios que se levantam quando nós nos dispomos para pregar a palavra de Deus, quando nós nos dispomos para levar o evangelho de Cristo. Então esses demônios se levantam contra nós. Por quê? Porque ele não quer que a palavra de Deus seja pregada. Porque a palavra de Deus pregada, ela traz bons modos, ela traz bons costumes, ela traz disciplina, ela traz ensinamentos de bons costumes, como já disse, ela traz cultura. A palavra de Deus traz tudo isso. A palavra de Deus abençoa a família, a palavra de Deus instrui-nos para andarmos retamente diante de Deus. Então se acha que o diabo vai querer que nós preguemos a palavra de Deus? Se ele é o destruidor do mundo, se ele é o opositor de Deus, jamais ele vai querer. Ele quer que nós preguemos a derrota, ele quer que nós preguemos a mentira, ele quer que nós preguemos qualquer tipo de coisa, menos o evangelho de Cristo. Quando nós nos dispomos a pregar o evangelho de Cristo, ele se levanta contra nós para nos destruir. Esses são os nossos inimigos. Né? Os humanos não são os nossos inimigos. Os humanos são pessoas que não concordam com os nossos pontos de vista. O humano não concorda com as decisões, com as minhas escolhas, porque cada um tem o direito de escolher o que quer na sua vida. Cada um tem o direito de viver como quer. Agora, desde que não queira influenciar outras pessoas a viverem como eles vivem. Eu estou pregando o evangelho de Cristo. Não estou induzindo a ninguém a ser cristão evangélico. Estou dizendo que quem não crer no evangelho será condenado. Isso foi Jesus quem disse. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Então, quando alguém não acredita no evangelho de Cristo, não estou falando evangelho de Cristo, não estou falando de religião, não estou falando de igreja, como vocês costumam falar, estou falando do evangelho de Cristo. Quem não acredita na palavra de Deus, esse já está condenado, porque o evangelho é salvação para os que creem. João 5,39. Examinai, e eu sei esse texto de cor, mas agora fugiu, olha só. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Olha a palavra de Deus dizendo: examinai as escrituras, para que possais obter dela a vida eterna. Através do evangelho de Cristo nós vamos ter a vida eterna em Cristo Jesus. Agora, voltando para o Salmo 27, agora no verso 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. O meu coração te disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. A tua face eu buscarei. Buscar a face do Senhor é estar na presença dele, é estar tete a tete com ele em oração, em leitura bíblica, meditando na palavra de Deus, procurando entender aquilo que o Senhor pode falar ao nosso coração. Quando você abre a Bíblia para ler, você não está abrindo um livro comum, você está abrindo a palavra de Deus. A Bíblia fechada é um livro comum, tá? A Bíblia fechada, aparentemente, é um livro comum. Mas ela aberta, lida e aplicada no seu coração, ela é a palavra de Deus. Ela é luz para o seu caminho. É por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando você busca a palavra de Deus, quando você aplica o evangelho de Cristo Jesus na sua vida, você está iluminado. Isso é interessante. E é por isso que o Salmo 27, no verso 1, diz o seguinte: o Senhor é a minha luz
e a minha salvação. A quem temerei? Ou seja, não tenho medo de nada, porque o Senhor é a minha luz. Agora, para que eu não tenha medo de nada, para que eu viva uma vida tranquila, eu preciso ter bons modos, eu preciso andar corretamente, eu preciso andar disciplinado segundo o Evangelho de Cristo Jesus. Porque se eu deixar a minha vida ser conduzida da maneira que eu bem achar, eu poderei entrar em enrascadas, eu poderei entrar em situações que o Senhor não tem culpa, eu poderei fazer negócios que o Senhor Deus olha para mim e diz, olha, eu não mandei você fazer. Porque eu não consultei o meu Deus, eu não consultei o Senhor Deus para fazer, eu fiz do jeito que eu achei que estava bom. Eu não consultei o Senhor Deus, não perguntei para Deus, Senhor, isso está certo? Tá bom, eu posso agir assim? O Senhor é a minha luz, o Senhor é o meu Salvador, o Senhor é o único e suficiente Salvador. Né? Como disse aqui o Renato, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso condutor, é Ele que nos conduz, até mesmo em decisões mínimas que sejam. Mínimas que sejam. Se nós, quando formos comprar, quando formos vender, qualquer situação que nós formos decidir, se nós buscarmos a direção de Deus e esperarmos Ele responder, não é? Eu tenho certeza que nós vamos ser melhores nos nossos negócios, nós vamos ter menos perda, nós vamos ter a direção de Deus naquilo que nós estamos fazendo, não é verdade? Então, olha só, não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu coração com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Então o salmista aqui, ele está clamando que não me deixes, não me desampares, tu és a luz da minha salvação. Então ele é a luz da nossa salvação. Ele quem clareia-nos para a salvação. Foi Ele quem nos mandou Jesus Cristo para nos salvar, para nos redimir de toda a iniquidade, de todo o pecado. É Ele quem traz para nós direção em cada passo. Nós não podemos ter a Bíblia como se fosse um jogo de tarô, como se fosse cartas, né, de jogo. Vou abrir a Bíblia e vou pôr o dedo em cima. No que cair, eu vou tomar decisão. Não é assim que funciona. A Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Então, quando eu oro, eu estou falando com Deus. Então eu estou, Senhor Deus, Tu és maravilhoso, eu te louvo pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, o Senhor Deus está comigo, neste momento eu estou tomando uma decisão e eu preciso da Tua luz, eu preciso da Tua direção para tomar essa decisão. Senhor, dá-me luz, orienta-me. Então aí nós estamos buscando o Senhor. Agora quando eu abro a Bíblia para ler, eu vou ler a palavra de Deus, o Senhor vai falar comigo, talvez não exatamente naquele momento, sobre aquele assunto, mas Ele vai trazer paz ao meu coração. Nas decisões as quais eu preciso tomar, Ele vai trazer paz. Às vezes nós vamos tomar uma decisão e nós ficamos acelerados, né? Nós ficamos ali preocupados, aceleramos, o nosso metabolismo fica acelerado. E quando nós estamos com o nosso metabolismo acelerados assim, não é bom nós decidirmos alguma coisa. É bom nós esperarmos no Senhor, é bom esperarmos a poeira baixar, deixe para o outro dia, né? Espere um pouquinho. Às vezes eu vou fazer alguma coisa, coisas pequenas, até mesmo mexer no meu carro, e eu preciso buscar direção de Deus. Eu não sou mecânico, mas eu preciso, às vezes eu quero levar o carro no mecânico, eu preciso pedir a Deus uma direção para que Deus prepare um mecânico, porque você sabe que mexer com carro, com mecânico hoje é difícil, cada um tem uma ideia, cada um acha uma coisa, cada um acha um defeito, cada um traz um obstáculo, então nós precisamos buscar a direção de Deus para que nós possamos levar no mecânico honesto, sincero, e também consultar outras pessoas que conhecem aquele mecânico. Então, há coisas que nós vamos fazer que nós precisamos ter paz, ter tranquilidade, esperar de um dia para o outro, vou deitar, vou dormir, né? E a palavra do Senhor diz, em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Então nós vamos deitar e dormir sossegados. No outro dia, nós vamos continuar buscando a luz do Senhor. No outro dia, nós vamos continuar buscando a direção do Senhor. E o Senhor Deus vai nos dar direção, porque Ele é luz. Nós nos lemos aqui no Salmo 27, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? Então, quando eu estou com o Senhor,
Eu posso tomar as decisões certas porque Ele está comigo. Agora, eu não posso me precipitar, né? A pessoa precipitada, ela faz negócios errados, porque tem muita pressa para fazer. Não podemos ter pressas para fechar negócios, para tomar qualquer decisão da nossa vida. Agora, o verso 10 do Salmo 27 diz o seguinte: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Veja só que verso mais lindo deste salmo. Quantas pessoas se sentem desprezadas, quantas pessoas se sentem abandonadas, porque os pais às vezes não conseguiram criar e ela foi por uma casa de acolhimento, ela foi por uma casa onde ali ela foi adotada e assim por diante. Mas o Senhor Deus não o abandonou. O Senhor Deus não desprezou. Eu tenho, por exemplo, 2 filhos, né? Os 2 são do coração e são os meus filhos. Na nossa mente não tem essa coisa que foram adotados, não existe isso. Eles são os nossos filhos e o Senhor os acolheu. Quando parecia que eles estavam abandonados, quando parecia que seus pais não tinham mais nenhuma afinidade com eles, o Senhor Deus o acolheu. O Senhor Deus o acolheu, olha só, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me receberá. Nós neste mundo, se nós estivermos com Cristo, nós estamos bem da vida, nós estamos tranquilos. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e agora tudo se fez novo. Então é importante que nós estejamos em Cristo. Se nós estivermos alicerçados, se nós estivermos na rocha, que é Cristo, o Senhor Deus sempre estará conosco para nos proteger, para nos livrar de todo e qualquer laço do diabo, de todo qualquer tropeço que Satanás lançar no nosso caminho, de todo qualquer espinho que Satanás colocar no caminho para nos prejudicar. Então, o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. A quem temerei? Não há em quem temer, porque Ele está conosco para nos guardar. O verso 11 do Salmo 27 diz o seguinte: ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita. Olha só, pela vereda direita, tá? Não estou falando de política não, vocês estão confundindo aí. Guia-me pela vereda da direita por causa dos que me andam espiando. Guia-me pela direita, pela vereda da direita, por causa dos que andam me espiando, não é? Ou seja, leva-me, conduz-me, ensina-me, Senhor. Olha aqui ele diz, ensina-me o caminho, guia-me pela vereda da direita. Por quê? Por causa dos que andam me espiando, por causa dos que andam me perseguindo. Então o salmista pede a direção do Senhor. O salmista pede a misericórdia do Senhor que esteja com ele. Não existe ninguém que possa ser tão misericordioso como o Senhor Deus. Nós pecamos, nós erramos, às vezes nós caímos, mas o Senhor Deus está sempre pronto para nos levantar, para nos conduzir, para segurar em nossas mãos, para tirar-nos do charco de lodo. Há uns dias atrás eu fiz aqui uma live e eu falava de um salmo, que eu não me lembro agora onde está, que ele falava sobre o Senhor tirar do charco de lodo, não é? E aquele salmo é tão interessante e eu acho que nós devemos entender que o Senhor Deus está sempre pronto para nos tirar do charco de lodo. O Senhor está sempre pronto para nos sustentar. Ele está sempre pronto, porque se há alguém que ama o ser humano, esse alguém é Deus. Mas por quê? Talvez você pergunte, mas como Deus ama o ser humano e o ser humano está vivendo do jeito que está? E as coisas acontecem, as crianças morrem de fome. Porque o pecado foi injetado no mundo. Por um homem foi injetado o pecado no mundo, que é Adão e Eva. A desobediência de Adão e Eva submeteu toda a humanidade no pecado. Foi por isso que Cristo Jesus veio. Cristo Jesus veio para livrar-nos do pecado. Cristo Jesus veio para nos resgatar do pecado, para nos redimir do pecado. E hoje, se nós entendermos o que Cristo Jesus veio fazer e voltarmos para obedecer o Evangelho de Cristo,
aí sim nós estamos enquadrados na lei do Senhor, nos ensinamentos do Senhor nosso Deus. E quando nós estamos enquadrados nos ensinamentos do Senhor nosso Deus, aí nós estamos vivendo uma vida de paz, uma vida tranquila. Então, ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda da direita, por causa dos que me andam espreitando. Agora o verso 12, olha só o que diz o verso 12. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsos testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Não me entregue ao desejo daqueles que estão prontos para me caluniar. Não entregue aos desejos daqueles que estão prontos para me difamar. Não me entregue. Segura-me em tuas mãos. Sustenta-me em ti. E quando nós estamos sustentados pelo Senhor, aí nós estamos bem. O Senhor, quando nos segura em nossas mãos, já ouviu aquele nos segura na mão de Deus e vai? Eu queria até inverter aquele hino, não é? Que o Senhor segure em nossas mãos. Porque quando você está segurando em uma coisa, é a sua força que está ali. Mas quando alguém está te segurando, é a força de outrem. Então, quando Deus segura em nós, é Ele que está segurando em nossas mãos, então nós não temos como cair. Mas se nós segurarmos, ainda nós podemos desfalecer. Então o Senhor está sempre segurando em nossa mão. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois levantam falsos testemunhos contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que viria os bens do Senhor na terra dos viventes. Pereceria sem dúvida, se eu não cresse que viria os bens do Senhor na terra dos viventes. Mas eu tenho visto os bens do Senhor, a bondade do Senhor na terra dos viventes. O Senhor tem sido bom para com todos aqueles que vivem neste mundo. O Senhor tem dado chances, o Senhor tem dado oportunidade de mudança de vida, o Senhor tem dado oportunidade para a conversão. O Evangelho, ainda que alguém esteja pregando o Evangelho por algum interesse, que não seja de converter alguém, de convencer a pessoa do pecado, de qualquer forma o Evangelho está sendo pregado. Quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser ouvir, não ouça. Não é? O Evangelho precisa ser pregado e ninguém é obrigado a aceitar o Evangelho de Cristo, mas quem aceitar o Evangelho de Cristo, é claro, está procurando o caminho da salvação, porque Cristo Jesus é o nosso Salvador. Cristo Jesus é quem veio para derramar a sua vida por amor de nós. Se você ainda não entendeu isso, você precisa entender para que haja paz na sua alma, para que você saiba fazer escolhas, para que você saiba tomar decisões, para que você possa ter um casamento abençoado, para que você possa ter filhos abençoados, para que a paz de Deus reine em seu coração de uma forma extraordinária. E é isso que nós precisamos. Nós não podemos viver sós. Nós não podemos tomar decisões na nossa vida sem que a graça de Deus esteja conosco. Mas isso é só para quem conhece o Evangelho de Cristo. Para quem confia na palavra, como eu estou lendo aqui, o Salmo 27, quando nós acreditamos na palavra de Deus, nós nos inclinamos a ela. Nós nos inclinamos, nós nos curvamos a ela. E quando nós nos curvamos a ela, o Senhor está sempre pronto para trazer para nós, nos momentos mais difíceis da nossa vida, o bálsamo, o refrigério, o consolo, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Eu acho que todos nós temos momentos difíceis na nossa vida. E quando nós estamos naquele momento que nós não sabemos que iniciativa tomar, que decisão tomar, a melhor coisa é recorrermos a Deus. Olha o que diz o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, quando nós estamos no momento mais difícil da nossa vida, nós temos que elevar os nossos olhos a quem? A Deus. Nós temos que buscar no Senhor o socorro, porque Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Olha só, o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. Aí ele pergunta, de onde me virá o socorro? E ele encontra a resposta, ele traz a resposta no mesmo salmo. O meu socorro vem do Senhor
que fez os céus e a terra. Ele aqui identifica quem é o Senhor que traz o socorro para ele. Ele aqui identifica, ele diz que o Senhor que fez os céus e a terra, é dele que vem o socorro. O meu socorro não vem de um político, o meu socorro não vem de uma organização lá em cima que estão corrompendo. O meu socorro não vem do Senado, não vem da Câmara, o meu socorro vem do Senhor. É Deus que é meu socorro, é Ele quem olha para mim com um olhar de misericórdia, é Ele quem pode operar sinais e maravilhas na minha vida, é Ele quem pode me livrar no momento mais difícil. Eu nem conheço algum político, não conheço. Confio no meu Deus. É o meu Deus que é o meu socorro. Eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É dele que vem meu socorro, é nele que eu me refugio, é nele que eu estou alicerçado, é dele que eu estou esperando os livramentos, é nele que eu estou buscando o socorro bem presente na angústia. Não é de ser humano nenhum. Comedor de abóbora e de feijão como eu não pode me salvar, não pode me livrar de nenhuma cilada do diabo, mas o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se você aprender a buscar o seu socorro em Deus, se você aprender a refugiar-se em Deus, eu tenho certeza que você vai viver uma vida muito mais tranquila, com menos inquietação. Ainda que o mundo esteja de perna para o ar, você está olhando para Cristo. O Salmo 46 diz o seguinte: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude para o meio dos mares, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então é Deus, gente, nós precisamos entender isso, é Deus quem é o nosso socorro. Muitos estão botando a sua fé em político, muitos estão botando a sua fé no político A, B ou C, no político estrangeiro. Não, nós precisamos botar a nossa fé em Cristo Jesus. É Ele o nosso Salvador. É Ele o nosso socorro bem presente na angústia. Aí o Salmo 121, para encerrar aqui, ele diz o seguinte: não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. O Senhor não deixará vacilar os nossos pés se nós estivermos firmados nele. Aquele que nos guarda não tosquenejará, ou seja, não dormirá. Não dormirá o guarda de Israel. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O verso 4 do Salmo 121. Não tosquenejará e não dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Olha só. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Ele guarda a nossa alma da condenação eterna. Ele guarda a nossa alma das ciladas do diabo. Ele guarda a nossa alma para nós não sermos conduzidos para o inferno através da nossa desobediência, através da nossa incredulidade, através de nós virarmos as costas para o Evangelho. Por isso que João 5,39, que eu não me lembrei aquela hora, diz o seguinte: examinai, pois, as Escrituras, para que possais obter dela a vida eterna. Não é a igreja A, B ou C que vai te dar salvação. A igreja tem o dever de pregar o Evangelho de Cristo. Os pastores têm o dever de pregar o Evangelho de Cristo. Tem o dever, mas nem todos estão fazendo isso. Problema deles. Vão pagar por isso? Problema deles. Mas quem nos salva é o Evangelho de Cristo. É a prática do Evangelho de Cristo que nos conduz à salvação. E se você tiver desejo, e se você tiver ciência
de que você não vai viver neste mundo 300 anos ou 200 anos, talvez, se você tiver ciência disso, sabendo, o que eu quero dizer com isso? Que você tenha certeza de que um dia você vai se desligar deste mundo. E se você, através dessa certeza, buscar a salvação em Cristo Jesus, você está seguro. Você está seguro. A sua alma está segura em Cristo Jesus. Porque isso é fato. Nós vamos partir deste mundo. Mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, nós vamos partir deste mundo. E como está a sua alma? Você que está aí brigando por isso, brigando por aquilo, brigando por político, brigando por besteiras, que amanhã essas coisas não existirão mais. Não existirão mais. Eu preciso firmar a minha fé nas coisas eternas. É por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 3, ele disse o seguinte: não pensai nas coisas lá de cima e não nas coisas que são aqui da terra. Eu preciso focar a minha mente nas coisas de cima. Porque quando eu partir deste mundo, que a minha vida aqui neste mundo não é uma vida longa, é uma vida curta, durante pouco tempo eu já não estarei mais aqui. Então, quando eu partir deste mundo para a eternidade com Cristo, aí sim, isso aqui é passageiro. As pessoas estão perdendo tempo, as pessoas estão perdendo seus dias sonhando, pensando com política, vivendo política. Parem com isso. Cumpra só o seu dever de votar. E vote certo. E vote certo. Cumpra só o seu dever de votar. E durma em paz. Vai cuidar da sua família. Vai cuidar dos seus filhos. Vai viver a sua vida. Vai ouvir a palavra de Deus que traz edificação para a sua alma. É isso que nós precisamos fazer. O Senhor te guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Salmo 121. Então, o Salmo que eu li aqui hoje com você, o Salmo principal, foi o Salmo de número 27. E eu fechei com o Salmo 121, mas nós demos aí uma andada por alguns lugares. Então, eu quero deixar esta palavra para o seu coração. Você que tem desejo, você que compreendeu que você tem uma alma para prestar conta a Deus, essa alma que habita dentro do seu corpo. A sua alma habita dentro do seu corpo. Quando o seu espírito for tirado do seu corpo, este corpo tombará a terra e não prestará para nada mais. Ele só tem valor porque você ainda tem um espírito de vida dentro de você. Mas quando esse espírito de vida sair do seu corpo, for levado, acabou, isso aí vai apodrecer. Então, vamos deixar de besteiras, vamos deixar de vaidade, vamos deixar de zombar das pessoas, de humilhar as pessoas, vamos viver uma vida reta diante de Deus através do Evangelho de Cristo, vamos viver uma vida de calmaria, porque tudo vai passar muito rápido. A nossa vida aqui é como a erva do campo, a Bíblia compara. A Bíblia compara a nossa vida como a erva do campo, que muito em breve vai passar. Muito em breve vai passar. Então, cuide da sua vida, cuide da sua alma, tenha uma vida de oração na presença de Deus, tenha uma vida de comunhão com Deus, saiba, entenda isso, entenda que você está aqui por pouco tempo nesta vida. Nós estamos aqui por pouquíssimo tempo. Se nós vivermos 100 anos, é pouco tempo comparado com a eternidade. Então procure pensar mais nas coisas de Deus, procure pensar mais nas coisas lá de cima, deixe de ficar com besteiras aí, atrás de político brigando. É claro que de vez em quando a gente entra aqui para falar alguma coisa sobre isso, mas eu não vivo pensando nisso, não vivo brigando por causa de política, não vivo, eu vivo olhando para Cristo. O meu objetivo, o meu alvo é Cristo Jesus. Eu procuro estar na presença de Deus através da oração, através da leitura da palavra, é isso que eu preciso. Vamos deixar de ser medíocres e vamos ser mais firmes na fé. Vamos focar a nossa fé em Cristo Jesus. Vamos deixar de besteiras. Tem muita gente brigando, se matando por causa de besteiras. Besteiras. Enquanto eles estão enriquecendo, enquanto eles estão ganhando dinheiro, você está aí brigando por causa deles. Enquanto eles estão roubando, você está aí brigando por causa deles. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo.
Porque Ele é fiel, Ele é o nosso perdão, Ele é amor, Ele é o amor genuíno e verdadeiro. Então eu convido você para adorar a Deus, buscar a face do Senhor, através da oração, através da leitura. E se você não entende o Evangelho, procure alguém que possa te instruir, que possa te explicar. Alguém que possa sentar do seu lado com a Bíblia aberta e te orientar. Alguém que esteja com o objetivo tão somente de pregar o Evangelho para você. Não quer pegar o seu dinheiro, não quer pegar os seus bens, não quer... Não, alguém que só quer ensinar o Evangelho para você. Você já viu aqui discutindo para ganhar tico e teco? Você já viu aqui entrando em batalha? Você não vê, porque não é o meu objetivo. Não é. Se eu entrar aqui e tiver 3 pessoas, eu estou pregando. Se eu entrar aqui e não estiver ninguém, eu estou pregando a palavra de Deus. Porque é esse o meu objetivo. O meu objetivo aqui não é teca na telinha, não, eu não estou preocupado com isso. Eu sei que isso ajuda a alcançar mais pessoas, mas não estou preocupado com isso, gente. Não tenho essa preocupação. Eu estou cumprindo o ide de Jesus. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Agora, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Entendeu? Então, se você não crê no Evangelho, o problema é teu. Se você não acredita no Evangelho, o problema é teu. Então, nós precisamos olhar para Cristo. Precisamos orar pela nossa cidade, precisamos orar pela nossa nação. A Bíblia nos manda orar pelos reis, pelos governantes, pela nossa cidade, para que haja paz. Nós precisamos orar. Então, eu quero encerrar essa live aqui dizendo para você, foque os seus olhos em Deus. Confia no Senhor. Quero só ler o verso 1 do Salmo 27, qual eu li, para fechar esta conversa. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Eu não vou me recear de um político, eu não vou me recear de um chefão lá de cima de capa preta, eu não vou me recear de ninguém, porque o Senhor é a minha luz. Agora, quem não deve, não teme. Então eu preciso andar na luz de Cristo. Eu preciso andar dentro dos parâmetros e que a Bíblia me traz. Examinar as Escrituras? Eu preciso examinar. Para que possais obter dela a vida eterna? Sim. Eu preciso examinar as Escrituras para que eu possa obter dela a vida eterna. E quem me dá a vida eterna? Cristo Jesus. Qual o veículo? A Bíblia Sagrada. Você está entendendo? É a Bíblia Sagrada que é o veículo, que me conduz a Cristo. Através dela, eu conheço Cristo Jesus. Através da natureza, através da obra que ele fez no ser humano. Se você for estudar a visão humana, a vista humana, a audição, quem estuda sabe a grandiosidade que é isso. Mas eu, como não tenho este conhecimento, eu olho para a natureza, eu vejo a mão de Deus de uma forma poderosa. E é disso que nós precisamos. Agora, para conhecer Deus, é através da palavra de Deus, através das Escrituras Sagradas. Examine a palavra de Deus. Deixe de perder tempo com bobagem, com besteiras. Está perdendo tempo. Vai olhar para a palavra de Deus, vai aprender algo que traz para a sua edificação espiritual, algo que alimenta a sua alma. A sua alma está perturbada, está sedenta, e você está aí agitado, correndo atrás de coisas banais. Olhe para Cristo Jesus. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que haja paz entre seus muros. Que haja alegria de conhecer a Deus. Mas eu te convido a conhecer a Deus, o autor da fé. Tenha uma boa tarde. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.